Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa virtual, né? Onde a gente pode refletir, onde a gente pode debater, né? Vários assuntos. No decorrer desse mês, a gente tem produzido várias lives, sempre com o objetivo de instrumentalizar a população, a sociedade de Araraquara e região, né, com temáticas que são extremamente aí pertinentes, né, à nossa atualidade. Então, para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar. Eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, eu trabalho no CAPS 2, que é Centro de Atenção Psicossocial aqui na cidade de Araraquara. Além disso, eu sou docente no CETEC, que é Centro Educacional e Técnico de Araraquara, e também trabalho na clínica privada, onde eu tenho um consultório particular aqui na cidade, há aproximadamente 15 anos. Né? Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, pela Unesp FOA. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da Síndrome de Estocolmo e violência doméstica. Então, uma análise da psicologia histórico-cultural, né, a qual quem vai proferir essa fala é uma queridíssima psicóloga, né, e neuropsicóloga, a Amabile Monari. A Amabile, ela é mestre em mudança social e participação política pela USP, Universidade de São Paulo. Ela tem aprimoramento profissional em estomatologia, também pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e ela também é psicóloga, supervisora clínica, histórico-cultural do Conselho Regional de Psicologia aqui no estado de São Paulo, na 6ª região. Então, Amabile, muitíssimo obrigado, né, pela disponibilidade. Eu fiquei bastante feliz, né, até porque você não está no Brasil, você está fora do Brasil, mas logo de pronto você já aceitou aí esse convite, né, que na verdade não é um desafio, porque eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, né, nada torna-se um desafio. Então, a Amabile hoje, ela vai conversar um pouco conosco a respeito aí da Síndrome de Estocolmo, fazendo aí uma relação aí com a violência doméstica dentro de uma análise, né, da psicologia histórico-cultural. Então, Amabile, é com você, seja bem-vinda, se apresente aos nossos internautas. Olá, muito obrigada, Paulo, por esse convite. É sempre muito bom de dialogar com colegas do qual a gente partilha, né, dos mesmos ideais dentro da psicologia histórica, dentro da psicologia, né? E muitíssimo obrigada por esse convite, de verdade. Esse é um tema que eu acho muito importante a gente pensar nele. E aí eu fui fazer algumas pesquisas para eu entender o que estavam falando por aí, né? Para além daquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já entende, é sempre bom a gente atualizar o nosso conhecimento. Não sei se você quer que eu comece por algum tema ou eu posso ir falando. Seu microfone está fechado. Colocar uma questão disparadora para a gente iniciar aí esse debate, e aí através dessa questão tu pode ir desenvolvendo aí a tua fala, né? Mas antes disso eu gostaria de dar uma boa noite a Maria de Lourdes, a Daiane e João Paulo, né, que são aí internautas assíduas nas lives, né? Elas são bastante participativas, né? Então um salve aí para Maria de Lourdes e para Daiane. Olá, pessoal. E aí, para a gente começar, Amabile, eu gostaria de saber de você o que é a psicologia histórico-cultural e como ela compreende aí o sujeito. Tá. A psicologia histórico-cultural é uma psicologia russa que foi formulada por Vygotsky, Leontiev e Luria.
cada um deles foi formulando uma parte dentro da psicologia, e a ideia deles era o quê? Como se desenvolve o psiquismo? Como que o ser humano ele desenvolve a partir da sociedade, e da economia? Então, eles foram estudando todas as linhas teóricas até então da psicologia. Vygotsky começou a estudar em 1920, alguma coisa que agora eu não lembro. Eu sou péssima de datas, mas de 20, e ele tinha 37 anos. Ele morreu muito novo, e aí Leontiev e Luria continuaram a sua obra. Luria foi o que a gente chama de pai da neuropsicologia, porque ele que desenvolveu toda a neuropsicologia e a neurociência da qual a gente entende hoje. Então, toda a neurociência bebeu nos conhecimentos de Luria, porque ele fazia uma análise e ele trabalhava também com pós-guerra. Então, todos os soldados, as soldadas, né, que vinham do pós-guerra e que teve lesões cerebrais, ele fez todo um estudo para dizer o quê? O modo sistêmico de pensamento, ele é dinâmico. Então, as funções cerebrais, elas não estão localizadas. É tudo artificialmente. Então, as funções são desenvolvidas artificialmente a partir do meio, a partir das relações humanas. Essas relações humanas, elas têm que gerar uma intencionalidade. Então, a minha ação para o desenvolvimento humano, ela tem que ser intencional. E o método de análise da psicologia histórico-cultural é o materialismo histórico-dialético, que é o método de Karl Marx. Então, todo o método de análise que a gente faz é a partir da análise do sujeito como indivíduo singular, do particular, que é por onde ele está inserido, e do universal, que é quem é esse sujeito no desenvolvimento da humanidade. Então, toda a nossa análise faz esse percurso dialético. Resumidamente, seria isso. E um outro ponto importante é que a psicologia histórico-cultural chegou até o Brasil por meio da psicologia da educação. Então, Vygotsky ele é muito mais conhecido dentro da psicologia da educação, dentro da pedagogia. Mas ele é um psicólogo que formulou uma teoria que abrange e que dá conta de todos os fenômenos. Então, nós somos relativamente poucos dentro do Brasil que trabalha com a psicologia clínica e a neuropsicologia luriana também. Mas fora do Brasil, somos muitos, muitos mesmo. Rússia, Portugal, México, Espanha, Cuba e Brasil. Não estou te ouvindo. Mononari. E dentro dessa perspectiva aí, né, como pode ser caracterizado a violência doméstica, partindo dessa análise sócio-histórica e cultural? Se a gente pensar no próprio desenvolvimento da humanidade, a gente vai chegar no que nós chamamos de patriarcado, né? Toda a nossa sociedade, ela está regida por uma lógica de patriarcado. O que é uma lógica de patriarcado? Que a gente fica ouvindo, mas o que é isso, né? A lógica do patriarcado é que o homem tem poder sobre tudo. O homem como gênero humano, como gênero mesmo, e não como gênero humano, que é o que a gente usava, o ser humano, né? Não, é o gênero homem mesmo. Do masculino, né? Que aí tem a masculinidade, que aí a gente fala disso depois. Mas o gênero homem tem poder sobre todos os outros gêneros. E aí ele demanda esse poder, ele exerce esse poder para oprimir, por exemplo, as mulheres, que era o que a nossa sociedade ela estava regida como binária, né? Homem e mulher. Então, ele exercia esse poder. E a mulher era uma propriedade privada também desse homem.
tanto do homem quanto do Estado. Então, quando ela não era uma propriedade do homem, ela passou a ser uma propriedade do Estado. Então, as reivindicações do próprio desenvolvimento do feminismo, ele vem exatamente para a gente poder quebrar essas barreiras e dizer, não, nós somos ser humano também. Então, nós temos direito ao nosso corpo, às nossas decisões, ao voto e à participação social também. Então, a mulher sai desse papel de propriedade privada para ter voz numa sociedade. Então, para ela exercer outros papéis, mas esses outros papéis também são subjugados a ela e também exerce uma lógica de opressão. Então, se a gente parte desse pressuposto, então, Amábile, o que isso tem a ver, então, com todo o restante, né? O que isso tem a ver com síndrome de Estocolmo, com violência doméstica? Por mais que tenhamos direito a voto, tenhamos direito às roupas que a gente quer, temos direito à nossa sexualidade, temos direito ao emprego, mais ou menos, né? Temos direito ao salário, mais ou menos. Temos direito de ser mãe ou não ser mãe, mais ou menos. Por quê? Todo esse movimento, por mais que a imagem subjetiva do real hoje em dia seja que nós tenhamos esses direitos, de fato, não é um direito ainda totalmente garantido. Por quê? Nas relações interpessoais, ainda acontece essa mesma opressão, que é o que a gente vai falar, por exemplo, sobre a síndrome de Estocolmo. Eu achei um trabalho de conclusão de curso que eu acho importantíssimo, assim, dar nome, porque eu achei incrível o trabalho dessa menina. Ela chama Bianca Ianomini, da UFRJ, de 2016, e é uma monografia, e chama Controle do Feminino na Mídia, uma proposta sobre síndrome de Estocolmo. Eu achei sensacional o trabalho dela. Ela faz toda uma análise e aí ela vai contando qual era a ideia dela de síndrome de Estocolmo, porque a princípio ela pensou que, então, todas as mulheres estamos vivendo uma síndrome de Estocolmo. Por quê? Será que é uma síndrome generalizada socialmente? E aí ela começa a estudar e a perceber e a entender também qual que é a função de dizer que uma mulher numa situação de violência ela está vivendo uma síndrome de Estocolmo. Qual que é a função para o capital? Qual que é a função para a mídia? Qual que é a função para manter o status quo? Eu achei incrível a análise que ela fez, porque apesar dela usar, por exemplo, Foucault, ela usa Rousseau, ela usa Guattari, Deleuze e Guattari, que eu não sei falar em francês, gente, então vai sair mais ou menos, que tem uma epistemologia do conhecimento, né, diferente da que eu uso. O fenômeno ele é o mesmo e chega à mesma conclusão quando a gente pensa nas relações humanas diante da nossa sociedade. Então, por que a gente... deixa eu voltar um pouquinho. Ela chega também a um conhecimento que é o quê? A síndrome de Estocolmo não é uma patologia reconhecida. Então, ela chega a uma síntese que eu achei sensacional, que ela fala o seguinte, que a síndrome de Estocolmo, por não ser uma patologia, ela passa a ser sintomas de comportamentos, né? Então, o que de fato caracteriza e o que de fato não caracteriza a síndrome de Estocolmo. E aí ela faz uma síntese que é a seguinte, que é um conjunto de comportamentos e modos de pensar conscientes de sobrevivência em um cenário de perigo que seja impossível de escapar. E aí, o que ela quer dizer com isso? Que não é uma patologia, mas seria um modo de comportamento de agir diante de uma situação que você não consegue escapar. Porque a síndrome de Estocolmo, como ela é colocada, né, tem
três comportamentos, 3 sintomas, o que a gente achar que cabe denominar. É a percepção de ameaça à sua sobrevivência. 2, a percepção da impossibilidade de escapar. 3, a percepção de alguma pequena gentileza do captor em um contexto de terror. Por que ela é colocada como uma analogia com a violência doméstica? Porque o ciclo da violência doméstica é o aumento da tensão, né? Que é o primeiro ciclo da violência doméstica. Gente, eu tô fazendo um percurso para depois a gente voltar em cada ponto, tá? O ciclo da violência doméstica é o seguinte: o aumento da tensão, e aí tem acessos de raiva, que aí a vítima, no caso as mulheres, elas tentam muito acalmar esse agressor, para dizer, olha, não fique bravo. Então ela tenta fazer tudo certo para que não tenha esses acessos de raiva. Então ela fica evitando esses momentos. E aí ela vai sentir tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão. E aí o segundo ato é o ato da violência, né? Que existe a violência psíquica desde o começo, né? Mas quando a gente pensa nesse ato da violência, ele pode ser do ato diretamente físico, sexual, ou o ponto onde a sua sobrevivência ela está mais ameaçada naquele instante, né? Que aí ela vai sentir insônia, perda de peso, fadiga, ansiedade, medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, e confusão mental e dor. Que, gente, esses são sintomas que são mais possíveis das mulheres sentirem diante das pesquisas que já foram feitas. Não quer dizer que todas vão sentir a mesma coisa, ou tudo, tá? E aí a terceira fase é a fase do arrependimento, do que a gente chama de lua de mel, que é onde ele se arrepende, onde ele pede perdão, onde ele diz que vai mudar, onde tudo parece que o amor vence tudo, né? E aí o que acontece? A mulher, ela sente medo, confusão, culpa e ilusão. E aí é quando volta todo o ciclo lá para a primeira fase, porque depois que passa a lua de mel, volta para o aumento de tensão e depois para a violência física de fato, ou sexual, ou aquela violência persistente. Tudo isso Ou até a gente mesmo pode... patrimonial também. Patrimonial também, exatamente. Porque existem essas ameaças, né? Se você não faz o que eu quero, eu vou tirar o que eu estou te dando, né? Ou o que você acha que é seu. Muitas pessoas pensam assim: bateu, tem que sair, né? Acha, vai ficar com uma pessoa dessa? E outra coisa também importante, que as pessoas também pensam, é que isso acontece só na relação amorosa. Mas isso também acontece nas relações familiares, isso também acontece nas relações heterossexuais, homossexuais, e também nas relações familiares de pais com os filhos, de filhos com os pais, com idosos. Também pode acontecer entre pessoas que moram no mesmo âmbito ou que frequentem muito tempo o mesmo lugar. Então, essas relações elas podem acontecer dentro do seu cotidiano, né? E aí, qual que é a ligação? Pode falar. Eu queria te interromper um pouquinho, porque a coisa está ficando boa aqui, e tem algumas questões que eu acho que são bem importantes da internauta. Então, boa noite a Silvia Mara Oliveira, que está conosco mais uma vez, a Rosana Prado, a Leide Lira. E aí a Leide, ela coloca assim, Amável, podemos dizer que o instinto de sobrevivência, mesmo sendo feito de uma forma irracional, faz a vítima querer se identificar com o seu agressor? O que você comentaria sobre isso?
Um outro ponto que eu ia colocar aqui, que vai de encontro exatamente com isso, que legal, muito obrigada pela sua pergunta, é que ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim. Dentro da psicologia histórico-cultural, a gente aprende que a personalidade ela vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida e a qualidade da nossa personalidade depende das relações que a gente vai estabelecendo e com o como a gente se apropria do conhecimento já produzido pela humanidade. Aí o que isso quer dizer? É que o conhecimento de mim mesmo vai depender da qualidade das relações que eu tenho com os outros. Porque os outros me diz quem eu sou. Eu não nasço e digo eu sou amável, eu sou mulher. Alguém disse, olha, é essa pessoa, por ter uma característica física dessa maneira, ela é mulher. Aí foi lá, minha mãe disse, oh, ela é amável. E passou a vida inteira me chamando de amável. Então, eu me tornei amável, eu me tornei mulher. Então, as pessoas, por mais que elas tenham uma situação muito difícil, ou que elas não tenham desenvolvido empatia, ou que elas não tenham desenvolvido carinho, confiança nas relações, ela teve alguém, ela teve um momento, ela viu alguém expressando carinho, ela teve outros momentos que talvez não foi direcionado diretamente a ela para perceber as relações. Então, ninguém é tão bom, ninguém é tão ruim, mas isso não justifica a violência. Quando existe uma situação de violência entre uma ou mais pessoas, essa pessoa ela não é violenta o tempo todo. Ela vai expressar compaixão, ela vai expressar gentileza, ela vai expressar um carinho, ela vai expressar algo que na nossa sociedade, do modo como a gente se organiza, nós chamamos isso de amor, de carinho, de empatia, de uma pessoa gentil ou não. Então, nós também denominamos que aquele ato também é algo. E quando essa pessoa demonstra isso daquela maneira, a gente reconhece tanto pela sensação de sobrevivência, que é isso que você exatamente perguntou, né? Sim, a sobrevivência faz com que a gente crie alternativas mentais de poder sobreviver àquela dor, ou aquele medo, ou aquela sensação. E quando o outro demonstra um gesto humano, né? A gente vai se apegar àquilo, porque é aquilo que vai manter a nossa sanidade mental. Porém, o que acontece? Nas relações de violência existe muita ambiguidade, exatamente por esses momentos acontecerem. Ah, ele diz para eu não usar uma roupa. Ah, ela diz para eu não sair com aquela amiga. Ou, eu tenho que ficar em casa, mas ele nunca me bateu. Isso também são violências. Ah, ele deixa eu sair com essa amiga, mas com a outra eu não posso porque ela tem um estilo de vida assim, assim, assado e aquilo vai me influenciar de alguma maneira. Ou, não, ele deixa eu usar um decote, mas eu só não posso usar o decote com a saia justa. Vai fazendo concessões que vai parecendo com que existe uma compaixão, mas na verdade é uma punição. E essas concessões, essas ambiguidades que parece que você está tendo algo de positivo, é que vai gerando uma sensação de confusão. De que aí vem a ideia de, por exemplo, ela é louca. Que é a ideia do machismo, né? A mulher que grita, a mulher que sai, a mulher que explode, né? Porque ela já está aguentando aquilo há muito tempo, ela se torna a louca. E, na verdade, ela estava com a sensação de loucura o tempo todo, enquanto ninguém a disse para ela, ou enquanto não nomearam para ela que aquilo era uma situação de violência. Porque a situação de violência vai criando essa ambiguidade de sensação e de vivência também. Respondi?
Respondeu, e eu gostaria de fazer duas observações, né? Porque a gente ouve muito falar, né, na sociedade que, mas ela gosta de apanhar, né? Ela gosta de ser reprimida, então ela é mulher de bandido. E aí, na verdade, você deu aí uma excelente explicação, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, antes da gente julgar qualquer mulher que está passando por uma situação de violência doméstica, é preciso a gente entender o funcionamento da cabeça humana, porque essa mulher ela fica completamente confusa, né, com essa situação. Ao mesmo tempo que o cara tira, mas ao mesmo tempo o cara também abre aí algumas exceções, como você mesma falou, você pode sair com tal amiga, mas não pode sair com tal, você pode colocar tal roupa e não tal. E isso cria uma confusão na cabeça da pessoa, até porque ela está envolvida emocionalmente, e quando nós estamos envolvidos emocionalmente com alguém, fica muito difícil da gente entender isso como atos de violência, até em decorrência aí dessa ambiguidade de comportamentos que esse parceiro ou que essa pessoa vem fazendo com que eu viva. Então, essa é uma observação. E a outra observação, como eu atendo bastante no CAPS, mulheres que chegam até nós, né, com um quadro depressivo, e aí quando a gente vai investigar, por isso que a gente criou lá no CAPS o grupo de empoderamento feminino, a gente começou a perceber que essas mulheres, elas eram e são, né, algumas quando chegam conosco, elas continuam convivendo com esse parceiro, são vítimas de violência doméstica. E aí eu penso naquilo que você colocou no início, né? A questão dos sintomas que essa síndrome traz. Então, eu acredito que muitas vezes essa mulher, ela nem tem um quadro depressivo, e assim é até uma interpretação errônea dos profissionais da saúde, mas sim essa mulher ela está apresentando sintomas da síndrome de Estocolmo, só que ela é colocada como louca a partir do momento que ela se rebela. E aí, se ela é louca, ela vai precisar de tratamento psiquiátrico. É onde vai parar lá para nós. Então, é algo extremamente interessante que me fez pensar em algumas questões e que me fez pensar até em um novo modelo e uma nova metodologia de conduzir esse grupo. Porque existe aí eu acho que uma interpretação errônea de nós profissionais, onde a gente acaba indicando uma patologia, exatamente, para aquela mulher, quando na verdade ela não está com um quadro depressivo, e sim apresentando sintomas dessa síndrome. Estou errado? Não, não, eu concordo plenamente com você. Essa monografia eu achei sensacional porque ela quebra isso. Tanto para dizer o quê? Que a mídia vai usar para determinar que as mulheres vítimas de violência é síndrome de Estocolmo, exatamente para colocar essa mulher numa posição de patologia. É como se eu tirasse ela do lugar dela de visibilidade, quando ela diz acabou, chega, não quero mais essa violência, que é quando ela passa a ser dona da sua vida e comandar as suas decisões. A gente coloca ela num lugar de patologia, que é o que o patriarcado vem fazendo ao longo da nossa existência com todas as mulheres, é tirar o nosso lugar de voz, de visibilidade, para colocar a gente numa síndrome. E, na verdade, o que a gente está querendo é ter voz e liberdade para fazer o que se quiser. Então, quando eu digo que a violência doméstica ela é uma síndrome de Estocolmo, eu estou tirando a visibilidade dessa mulher, do poder dela ser ela mesma e de dizer não para essa sociedade que mantém esse status quo patriarcal, tirando a visibilidade. Então, o que eu achei sensacional nessa monografia é que ela vem dizendo o seguinte, mais ou menos essa ideia: chega, não é síndrome, a gente não tá louca, é um fenômeno que acontece para manter essa sociedade da forma como ela tá e para que as pessoas tenham poder sobre as mulheres. Então, pode falar. Pode concluir o raciocínio, aí eu entro. Não, é isso mesmo, é exatamente isso.
Eu gostaria muito que você me enviasse essa monografia para eu trabalhar com uma colega que desenvolve esse grupo comigo, que é a Silvia Mara, que é técnica aí de enfermagem. E aí eu gostaria Mando de sim. entrar em uma situação aqui, uma internauta, né, me procurou hoje à tarde, fazendo um relato de violência, né, com um parente da família, onde ela foi violentada por muito tempo, desde criança, provavelmente aí até o início da sua idade adulta, né, e ela pediu para não citar o nome dela, e por uma questão ética eu prefiro chamar ela de Tamires, que é um nome completamente diferente, para a gente respeitar aí a questão do sigilo, né, e ela pergunta assim, como fazer para sair dessa situação, porque ao mesmo tempo que eu percebo que eu fui por muitos anos agredida e violentada, mas por outro lado, essa pessoa, ela era a base da casa, ela era bem aquilo que você falou, era a pessoa que batia de um lado, mas do outro lado abria aí algumas concessões que deixou essa pessoa até hoje em um estado confusional mesmo no que diz respeito aí às questões emocionais e de sentimento. Então ela pergunta como fazer para sair dessa situação e para entender melhor o que aconteceu comigo. Eu sei, não coloquei uma situação para ela que era importante, está procurando aí uma ajuda de um profissional da psicologia, porque já faz algum tempo que ela procura lidar com essas questões, mas sozinha ela não está dando conta. Então eu falei, olha, você deve procurar um profissional da psicologia. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e vai ao encontro também do que a lei de Lira coloca aqui. Como é desenvolvido o trabalho para a vítima sair desse estágio de paixão e realmente ver a realidade dos fatos? Eu acho que são dois comentários que se complementam, e aí eu queria ouvir um pouco de você, se você poderia responder isso às nossas internautas. Uhum. Vou começar pelo fim, então. Primeiro que não é paixão. Então, a gente já vai trabalhando essa questão de acolhimento do sofrimento e de criar, é, criar novos modos de ver a mesma coisa. Como, por exemplo, não é paixão, isso é violência. Amor nunca esteve vinculado à violência. Então, vamos pensar, então, o que é de fato amor? O que é de fato uma relação saudável? O que essa pessoa está buscando na vida? Se não tem referência, vamos criar referência. É mais ou menos a ideia de que nunca se tira o chão de ninguém. Por mais ruim que a situação seja, é um chão que a pessoa já conhece. Então, é algo que ela já sabe lidar, mas é violento e não é saudável. Mas é a única coisa que ela tem. Então, você não vai lá e fala para ela, sai dessa situação. Você não vai lá e diz, que horrível isso, por que você está fazendo isso? Você vai ajudar essa pessoa a se construir novamente, a ter uma base emocional tão sólida que ela vai sair da situação. Ninguém vai tirar ela do lugar de ninguém. Ela vai sair porque é o movimento dela fazer isso. Porque se eu falo para ela fazer isso ou fazer aquilo, eu estou fazendo a mesma coisa do que o agressor. Então, ninguém pode dizer para ela o que está acontecendo. Uma vez eu falei lá no meu Instagram que eu abri uma caixinha para falar porque eu recebia bastante assim, a minha amiga está numa situação de violência, o que eu faço? A fulana está numa situação de violência e eu não sei o que fazer. O que a gente tem que fazer é não fale mal do agressor. Não fale mal do agressor. Porque se você falar mal do agressor, o que ela vai pensar? Ai, que horrível essa pessoa. Então o que a vítima, o que essa pessoa vai sentir é: eu sou uma péssima pessoa que eu não sei nem escolher alguém. Então, quanto mais você fala mal do agressor, mais você está falando mal dela, porque ela está vinculada emocionalmente muito simbioticamente com essa pessoa. Então, se você fala mal dele, você está falando mal dela. Então, o que eu sugiro, o que eu faço é acolhe,
e neutraliza esse agressor. A pessoa falou, ele não deixa eu fazer não sei o quê. Sei lá, sua amiga, ou seja quem for, amiga, como você é incrível, você consegue perceber as coisas, olha como você tá linda hoje, elogiar, deixar ela sentir a sensação da potência dela se reencontrar, dela perceber as coisas positivas que ela tem, porque negativo ele já faz, não precisa mais ninguém que faça isso, ele já tá fazendo. Então, seja a pessoa que mostre para ela quem ela é, e neutraliza o outro no sentido de não que você não vai mostrar, olha, isso não é legal, né? Ó, tá fazendo mal para você e tal. Mas neutralizar o outro é dar visibilidade no que ela está dizendo sobre ela mesma. E diante da situação que você colocou, né, Paulo, da menina, gente, a melhor coisa que você pode dizer para alguém é fazer psicoterapia. Porque não é de um dia para o outro. Tem que ser algo planejado, sim. Tem que ser algo com que a pessoa se sinta confiante e confortável para dar qualquer passo. E o melhor profissional para te ajudar a fazer isso sem patologizar o que você está vivendo é o psicólogo, a psicóloga. E que seja uma pessoa que entenda sobre isso. Ok. Amable, brilhante. Eu acho que quando você ia falando aí, eu estava pensando aqui na questão, né, que é o que a gente faz lá no CAPS, né? Na verdade, é reconstruir essa mulher junto com ela, de mãos dadas, sem julgamentos, tanto dela quanto desse agressor, e junto com ela ir ressignificando, né, algumas questões que ela traz e ensinando ela a ressimbolizar, eu diria essa palavra, né, quando você fala, né, quando a Lady coloca da questão da paixão, né, não, olha, isso não é paixão, mas a gente não vai falar de uma forma tão clara, a gente vai fazer com que a paciente entenda que aquilo ali não é paixão, aquilo ali chama-se outra coisa, aquilo ali chama-se violência, mas ela por si só, no decorrer da análise, ela vai chegar a essa conclusão sem a gente precisar ser tão direto. Através da fala dela mesma, a gente vai apontando aí esses mecanismos, que é uma forma de ressignificar a história dela, né? E ela perceber que aquilo não é paixão. Né? Então, na psicologia histórico-cultural, a gente não vai dizer para ela o que é paixão para ela, né? A gente vai dizer, olha, isso daqui é violência. Então, não seria paixão. Então, o que é paixão para você? Vamos construir o que é paixão para você. Porque nomear a violência doméstica, nomear as violências de todos os contextos é extremamente importante e faz parte do nosso papel como psicóloga, né? Nomear as questões. É claro que o sentido vai ser construindo diante das vivências de cada pessoa. Certo. E aí, a Daiane, ela coloca assim, ela pergunta para você, você acredita que as mulheres gestantes que sofrem esse tipo de violência podem passar para o feto? Consequentemente, isso pode interferir na personalidade dessa criança? Você poderia esclarecer para ela essa questão? Sim. Há estudos que dizem que as crianças elas não ouvem nada, mas elas sentem vibrações. E as vibrações do nosso corpo, né, elas são definidas também pela produção hormonal. E quando uma mulher ela está numa situação de violência, ou ela está triste, ou ela está com cortisol super alto, que o cortisol é do estresse, ou ela está sentindo qualquer coisa, ou a própria alimentação que ela faz produz hormônios, tanto no nosso intestino quanto no nosso cérebro. Então, esses hormônios vai também produzir vibrações para esse feto. Então, ele vai sentir vibrações do que essa mulher ela está sentindo. A personalidade, na psicologia histórico-cultural, a gente entende que a personalidade é algo que é produzido por meio das relações. Então, a partir do nascimento é que a gente vai constituir essa relação com a criança. E a personalidade dela vai se construindo durante toda a vida. Algumas características vão permanecendo, outras não. Agora, o ponto da violência
na gravidez, eu acho que é muito social, no sentido de que eu tenho que estar num casamento para ter um filho, e na verdade a criança precisa de pais e não de um casal. Então, tem uma diferença muito grande entre ser um casal e ser pai, ser mãe, ou ser pais e mães. Então, não é necessário estar em uma relação amorosa para que você possa exercer a função de pai e mãe. Então, ter isso muito claro e reconstruir essas ideias é muito importante. E também, o ponto que eu acho também importante é que quando a mulher está numa relação de violência, o que pode acarretar na pós-nascimento é muito, por exemplo, depressão pós-parto, a relação com a criança no amamentar, e aí isso sim pode dificultar a criação de vínculo que vai ser o que define a relação mãe-filho, mãe-filha também, né? Então, esse vínculo, ele pode ser prejudicial, porque pode acarretar lembranças do que passou durante a gravidez. E aí, sim, também é extremamente importante fazer o atendimento, e se, por acaso, você conhecer alguém que estiver numa situação como essa, procurar um atendimento. Aí, em Araraquara, tem a psicóloga Tatiana Machado, que ela é especialista em perinatalidade e parentalidade. Então, ela trabalha com gestantes, tanto antes do nascimento, e no puerpério também, e no pós também. Então, ela tem grupos também de mães que podem ajudar muito nesse processo também. É até uma boa você colocar isso, porque cabe até um convite para a Tati me falar um pouco sobre essas questões aí, né? E vou dar um salve aqui para a Ana Faz, que ela está sempre prestigiando as nossas lives, a Gislaine Toledo, que está dando boa noite, e a Michele Ferreira, ela faz uma colocação aqui que eu gostaria que você entrasse um pouquinho. Ela coloca, a Michele coloca, isso que a psicóloga Amável está retratando entra no âmbito do relacionamento abusivo, não é mesmo? Mesmo que não haja a violência física, há o abuso da relação. E a pessoa que está no lugar de vítima, podemos dizer, dentro de algo relacionado à codependência, eu acho que ela quer dizer se existe uma codependência aí nessas relações. Acho que foi isso que eu entendi aqui com a colocação dela. O que você entendeu? Eu entendi assim também. Sabe que eu entendo muito, por exemplo, as relações abusivas e relações tóxicas são terminologias que utilizamos, por exemplo, nas redes sociais, na comunicação do cotidiano, e a violência doméstica como um conceito já apropriado, já desenvolvido cientificamente e de políticas públicas. Mas o relacionamento abusivo e o tóxico, ele tá dentro também da violência doméstica. Então, ele não tá fora, porque pressupõe já uma relação. E a relação, ela já faz parte do cotidiano da pessoa. Okay. E sobre... Pode falar. Amável, deixa eu só fazer uma observação aqui. A Leide, ela colocou assim que... Ela falou assim, eu vou ficar quieta, só ouvir. Leide, pelo contrário, né? A Amável, ela está tendo exatamente esse papel de desmistificar muitas coisas que a sociedade, que a mídia tenta introjetar na nossa cabeça. Então, na verdade, isso aqui é uma grande roda de conversa, a qual você contribuiu bastante com as suas colocações. Por quê? A tua dúvida e a tua fala pode ser a fala de uma outra pessoa. Por quê? Quando você fala dessa questão da paixão, é o que a mídia coloca, é o que a sociedade coloca. E aí a Amável, enquanto psicóloga, ela vem aqui exatamente para nos ensinar, né, que não é dessa forma que a mídia coloca, nem que a sociedade coloca. Então, foi extremamente pertinente a sua colocação. E, assim, eu solicito que você continue fazendo colocações, como você sempre fez em todas as lives, nessa e nas próximas, porque tuas colocações são extremamente pertinentes. São dúvidas que você tem que, com certeza, muitas mulheres também têm. E aí você traz à tona essa questão aí para a Amável trabalhar.
Então, assim, muitíssimo obrigado e continue participando aí dessa live, tá? Leide, fala comigo. Eu tô adorando essas perguntas. Tô adorando, viu? Eu te ouço. É, para responder a codependência, existe sim. Quando a gente pensa em codependência como transtorno, vamos tirar essa ideia da patologização das vivências, porque de tudo a gente tem um pouco, mas o que é saudável e o que não é saudável. Quando a gente depende demais do outro para fazer algo, não está saudável essa relação. Pode ser de um amigo, pode ser dos pais, pode ser de um relacionamento amoroso, pode ser da escola, pode ser de instituições, pode até ser do seu psicólogo, da sua psicóloga. Se for por um tempo, tudo bem, porque é um processo. Mas se isso está sendo recorrente por muito tempo, é porque não está sendo saudável. E aí, se não está sendo saudável, essa dependência, aí vira uma dependência de algo, que aí seriam, por exemplo, os vícios que a gente tem para alguma coisa, ou para algo, ou para alguma situação. Isso também é uma dependência de sentir algo somente por aquela via. Eu gosto muito de pensar que na vida não há um equilíbrio. Não tem como a gente separar uma coisa da outra e colocar dentro de em uma balança e aí tudo vira um equilíbrio. Mas eu gosto de pensar que a vida é um eterno transitar, que a gente está em movimento, a gente transita entre as emoções, entre as sensações, entre as relações, na vida a gente está transitando o tempo todo. Então tem momentos que sim, a gente está carente, a gente precisa estar mais perto de alguém, a gente precisa daquilo, a gente precisa de outra coisa. Mas quando eu coloco toda a minha expectativa em um único lugar, em uma única pessoa, em uma única situação, isso vai gerar sofrimento, porque os extremos geram sofrimento. Mas se eu transito, eu consigo criar situações de possibilidades de não me sentir presa em lugar ou pessoa alguma. E isso não nos leva ao egoísmo, mas nos leva à solitude, por exemplo. A solitude é esse lugar onde eu consigo dar conta do meu vazio e ainda assim sobreviver. E ainda assim estar com o outro sem que essa pessoa esteja exatamente fisicamente comigo. Então, nas relações de violência, o que eu percebo do que eu já atendi, do que eu já estudei, são pessoas que o agressor, ele tá tão egocentrado nele mesmo que só existe ele e o outro passa a ser um objeto para satisfazer o prazer dele mesmo. E a vítima são pessoas que ainda estão descobrindo seu próprio eu. Ou descobriram, mas não conseguem sair. E aí, esse não conseguir sair é muito difícil, porque você está numa situação onde o outro exerce um poder sobre aquilo que há de bom em você. E aquilo que há de bom em você é destruído para satisfazer o prazer daquele que acha que tem poder sobre você. Então é muito difícil sair desse movimento. Acho que eu respondi, né? Respondeu sim. E tem uma questão aqui bem legal que a Nara coloca, né? Mas a síndrome de Estocolmo não faz parte da patologia de depressão? Você falou algumas coisas, mas acho importante você retomar, até para que isso saia aí do imaginário das pessoas. E a Leide coloca, Paulo, eu coloquei questões lembrando das origens da síndrome lá em 1973, que uma das vítimas se apaixonou pelo seu sequestrador, sendo que uma das vítimas foi até presa no ano de 1974. Muitos trabalhos que fiz na matéria de saúde mental. Leide, não é para ficar quieta, é exatamente isso que a gente quer. Tá? Eu entendi. Qual que era a outra pergunta anterior? A pergunta anterior é que ela coloca assim, ó, mas a síndrome de Estocolmo não faz parte da patologia de depressão? Da depressão. A síndrome de Estocolmo nunca fez parte como patologia, nunca foi uma patologia, mas foi um termo construído para denominar as ações das vítimas que sentiam compaixão pelo seu agressor. Então, tudo começou
com um assalto ao banco na cidade de Estocolmo, quando eu esqueci o nome do cara, porque é um Muita informação. nome sueco, né? E eles fizeram 4 vítimas, 3 mulheres, e durante os 6 dias nesse banco, ele foi demonstrando gentilezas com elas. E quem assistiu Casa de Papel? É a mesma situação. Eles foram se tornando um grupo que tinham objetivos completamente diferentes, mas que as vítimas que estavam ali foram criando empatia com eles. Então, quando ele sair, quando a polícia entrou, assim, eu estou resumindo, tá, gente? Quando a polícia entrou no banco, as vítimas, né? Como que chama quando é raptado? Quando, Sequestrada? sim, mas tem um Sequestrada? nome para dizer que é vítima. As vítimas, vocês entenderam? As vítimas fizeram um círculo em volta dos assaltantes, que eram 2, para que a polícia não matasse eles. E aí, durante entrevistas que o New York Times fez com essas vítimas, e eles contavam: olha, eles estavam fazendo algo muito ruim, roubar é muito feio, roubar é muito ruim, eles não A deveriam fazer Lady colocou isso. aqui que o nome é reféns. É Reféns, isso? isso, Isso. reféns. Obrigado, Lady. Obrigado, Leide. Que, assim, eles roubaram, não foi legal eles roubarem, tá errado eles roubarem. Mas eles, assim, ele falou que ia só dar um tiro na minha perna só para fazer pressão para o ministro. Ah, mas olha, ele foi lá, colocou um casaco em mim quando eu tava com frio. Olha, mas ele enxugou minha lágrima. Com a outra, olha, ele perguntou se eu queria ter relações sexuais com ele, eu disse que não, e ele aceitou. Então, momentos de gentileza gerou uma cumplicidade naquelas pessoas que passaram 6 dias juntos. E no final, uma delas casou-se com um dos assaltantes. E aí foi quando começou a ideia da síndrome de Estocolmo. E também com o caso da menina que foi refém por 8 anos. E aí ela fez um livro, né? Um livro contando, e a mídia caiu matando em cima dela, porque, gente, ela viveu 8 anos com aquela pessoa. É claro que você vai desenvolver afeto. Você vê a pessoa todos os dias. É a única pessoa que você vê. É a única pessoa que você tem relação. É claro que vai desenvolver afeto. Agora, quer dizer que esse afeto ele é saudável? Não necessariamente, mas ele é um afeto de sobrevivência. Ele é um afeto necessário para manter a saúde mental e também para poder criar estratégias, que foi o que ela colocou lá no livro dela também. Então, a síndrome de Estocolmo não é uma patologia. Ela tem sintomas parecidos com a depressão, e o que o Paulo também colocou é que as mulheres que foram vítimas de violência doméstica, e assim, homens também, porque homens também passam, mas grande parte são as mulheres, crianças também, um dos sintomas é a depressão, é a ansiedade. E aí, quando essa mulher vai para os profissionais de saúde, o que eles fazem? Ou eles dão remédio, ou eles patologizam ela por aquele sintoma. E, na verdade, ele é um sintoma da relação estabelecida nessa vivência doméstica. Então, a gente tem que ter sempre um olhar para além do sintoma, para a causa, e não patologizar a vida, que é isso que eu coloquei no começo, que a sociedade coloca a gente numa condição de patologia, que traz a nossa invisibilidade como mulher e como voz de dizer chega para esse machismo, para o patriarcado, para a misoginia, para o feminicídio. Ok. A Tamires coloca a seguinte questão: importante espaço de reflexão sobre violência doméstica, que as mulheres visualizem que não estão sozinhas nesse enfrentamento. E aí a Michele Ferreira fala isso mesmo. E aí a Maria de Lourdes, ela coloca aqui, se você puder
fazer uma fala relacionada a isso, ficarei muito agradecido. A Maria de Lourdes coloca: passei por tudo isso que já foi colocado em relação à violência doméstica. Porém, sou viúva há 10 anos, porém não tenho mais planos de vida. Vivo hoje como se não existisse o amanhã. O que você poderia me falar sobre isso? Eu sinto muitíssimo, Maria de Lourdes, por você ter passado por tudo isso. Sei que não foi fácil para você pensar, perceber, vivenciar e dizer isso para nós aqui. Eu sinto muitíssimo por você ter vivenciado tudo. Acho que um caminho não dá para construir sentido para a vida de um dia para o outro. E talvez você não encontre ele agora, mas é possível construir motivos para você viver do modo como você quer viver a sua vida. Porque agora parece que tudo acabou, mas existe a possibilidade de você construir o seu modo de viver a vida agora, do seu jeito, das formas como você quiser. E aí um dos caminhos é a psicoterapia. É, por exemplo, rede de apoio, como rede de apoio de amigas, de pessoas que você confia, conversar, dizer, falar sobre o assunto é muito importante, porque organiza o pensamento. E se você puder falar com um profissional qualificado, é melhor ainda, porque isso vai te ajudar a construir, a reconstruir o que você quer da sua vida e o como você quer. E vai no seu tempo, sem pressa. Obrigado, Amable. A Maria de Lourdes, ela coloca: Amable, você é muito simpática. Obrigada. Eu estou bem feliz porque eu estou vendo aqui um internauta do sexo masculino, o Flávio Baptista, que está acompanhando essa live, né? O que é muito raro, né? Os homens acompanharem as lives. Então, assim, fico muito orgulhoso, né, Muito de ter bom. um homem aqui, né, compartilhando conosco saberes, refletindo, né? E a Daiane, João, ela coloca o seguinte: como lidar com um agressor que age com violência psicológica? Esses agressores possuem um superego? Você tem algum conselho? O que você falaria para a Daiane? Posso dizer que eu tenho um conselho, gente. Até porque a gente nem pode dar conselho, né? Mas eu posso te dizer algumas ideias e alguns caminhos que talvez possa te ajudar, talvez não, tá? Porque caminhos pode ser bom para uns ou ir para outros não servir, tá? Todo agressor, seja qual nível de agressão for e qual o tipo de agressão, toda agressão existe agressão psicológica. Tanto a violência sexual, a violência física, a violência de patrimônio, a violência... Tem mais outra? Não, né? E a violência física. Toda E a violência... sexual também, né? A A sexual sexual. também. Toda violência vai ter a violência psicológica. Porque todo o seu psiquismo vai vivenciar junto com o seu corpo tudo. Então, todo agressor é uma pessoa que vai ter poder sobre algo que não é dele. E aí sim, pelo que a gente percebe, pelos estudos que já foram feitos, são pessoas que têm esse ego, esse super ego não, autocentradas em si mesmas, que não têm empatia. Mas aí a Amable, ela nasceu sem empatia, é também uma patologia. Eu não trabalho com patologias, eu sou a favor da despatologização da vida. Então eu entendo que esse sujeito não desenvolveu empatia ainda. Mas quer dizer que ele possa desenvolver? Quer dizer que ele possa desenvolver, desde que ele esteja disposto a desenvolver, porque ninguém desenvolve nada se não estiver disposto a fazer isso também. Então, quando
uma pessoa diz assim, ah, mas eu posso ensinar ele a ter empatia, eu vou ajudar ele a ter empatia. Ele é assim porque a mãe dele não amou ele. Ah, ele é assim porque ele tem problema com o pai. Ah, ele é assim porque ele sofreu bullying. Ah, ele é assim porque ele não consegue trabalho. Ah, tem várias justificativas, gente. Todo mundo tem o seu processo de vivência, mas nada justifica uma pessoa tornar-se agressiva com a outra. Não é justificável a violência. Essa pessoa merece tratamento, ela merece atenção, ela merece acolhimento, mas a violência não é justificável. Então, quando uma pessoa diz assim, eu vou ensinar, tome cuidado também para a gente não se colocar na posição também de achar que a gente tem superpoderes. Enquanto, na verdade, o nosso superpoder é de proteção a nós mesmas. E a gente precisa se proteger e proteger as outras mulheres, de não vivenciar a mesma coisa, de não correlacionar o amor à violência. Então, se fosse para dizer algo, eu diria assim: é uma violência, e para sair dela, é você construir ferramentas psíquicas para você se sentir forte o suficiente para saber que aquilo não é seu, é do outro, para me diferenciar do outro. Acho que basicamente seria isso. Ok. Amable, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu defendo muito que aqui na cidade tenha-se um serviço para tratamento para esse agressor, né? E aí eu justifico o porquê. Porque a grande maioria das mulheres, por ter bastante aí essa dificuldade em lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, né, que a própria situação a leva a isso, eu acredito que se tem um tratamento para esse agressor, eu acredito que alguma coisa vai mudar ou vai melhorar, algo vai acontecer com esse agressor, diferente daquele que não passa por um tratamento nenhum, né? E quando existe uma violência aí a ponto de ter um boletim de ocorrência, eu defendo muito a ideia de que esse tratamento deveria ser compulsório, tá? De alguma forma deveria ser compulsório. Eu queria saber de você se você conhece algum estudo relacionado a isso, com um grupo de pessoas, né, de agressores que não tiveram nenhum tratamento e com um grupo de agressores que passaram por um tratamento, se existiu aí alguma melhora ou não. Porque tem um estudo que eu li que fala que sim, né, tem uma cidade aqui no Brasil que trabalha com essa questão aí e percebeu aí um índice muito baixo, né, de voltar a acontecer essa violência aí com essas pessoas, com esses agressores aí que passaram por esse tratamento. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, o que tu acha? Eu acho essencial um programa que trabalhe com isso. Tanto é que no SUS tem o programa de saúde da mulher e tem o programa de saúde do homem. E lá nesse programa, eles já colocam como possibilidade de implementação de trabalhos que trabalhem com agressores de agressores de violência doméstica e também alcoolismo e droga, porque são coisas também correlacionadas sempre com a violência doméstica. Então, trabalhar esses três campos. Acho essencial esse trabalho, e se a Araraquara tivesse, nossa, seria maravilhoso, maravilhoso, super apoio. Outra coisa também que eu acho importante, diante do que você falou, é a educação sexual. Por que a educação sexual ela é tão importante? Porque ela vai trabalhar na prevenção dessa agressão. Então, na educação sexual, a gente vai estudar o quê? A gente vai estudar o que é ser mulher no mundo, o que é ser homem no mundo, quais são os direitos humanos, como que a gente pode entender quem eu sou, quem eu não sou, quando que o meu corpo passa, eu tenho voz de dizer quem pode tocar o meu corpo ou não, o que pode acontecer ou não, porque a educação sexual é educação sexual gênero. Então a gente vai falar de gênero humano, de gênero
como que isso se constitui nas relações e trabalhar essas concepções de quem sou eu, de quem é o outro, é entender esse limite de quando o outro não quer, não é não. E quando é silêncio, também é não. Se não tem o sim, é não. O silêncio também é não. Então, eu acho essencial esse programa, Paulo. Acho também importante, por exemplo, a gente pensar na formação de profissionais da saúde. Também para quebrar esses paradigmas também de gênero, para que na relação desses profissionais da saúde, eles também possam reconstruir essa relação de ideia de gênero, patriarcado, feminismo, porque tudo isso perpassa nos modos relacionais que a gente vai perpassando na vida. Então, se a gente não quebra isso desde o começo, logo na prevenção, a gente vai sempre trabalhar para como é que fala? Prevenção, promoção e proteção. Então a gente vai estar sempre caminhando contra a corrente. Se a gente tem que pensar sempre, sim, vamos aqui trabalhar com o que a gente já tem, mas olhando para a prevenção, para que a gente pare de trabalhar com o fato feito, né? Eu fui o ano passado eu fiz um mochilão no México ano passado. E eu fui México e Cuba. E lá no México eu fui conhecer a comunidade zapatista. Não sei se vocês conhecem, que é um movimento zapatista, que eles tentaram fazer uma revolução no México e eles são autônomos do Estado. Tipo, o Estado não manda na comunidade zapatista. E aí eles moram nas montanhas de Chiapas e em caracóis. Então eu fui conhecer um dos caracóis. E aí uma das minhas perguntas foi, mas e aí, como que são os modos relacionais? Como que as pessoas se relacionam? Como que elas criam seus filhos? Como que funciona? Tem regras, não tem regras? E aí uma coisa que me disseram foi que a única regra que eles colocaram, duas regras, que eles colocaram, que eles acharam importante ao longo do processo de constituição da comunidade zapatista, era não ter bebida alcoólica. Porque toda vez que tinha bebida alcoólica, existia uma agressão contra a mulher. E aí eles proibiram a bebida alcoólica e começaram a fazer uma educação de gênero e sexualidade. Então as mulheres têm os mesmos poderes do que os homens, tanto é que isso foi construindo, tá, gente? Tanto é que agora uma delas já é comandante já, então elas estão na mesma linha de que os homens, e a outra regra também é de que tudo que se produz é de todos também. E eu achei sensacional isso. Sim. Amable, a Nara, ela coloca assim: o que deve pesar mais é saber que houve a violência ou pontuar as coisas boas que o agressor fez ao longo da vida? Pois é um mix de sentimento. Sei que você já falou um pouco sobre isso, mas queria que você retomasse aí alguma coisa para que a Nara consiga pensar aí algumas questões que você vai colocar. Não, Nara, não tem como uma pessoa ter vivido 100% do tempo tudo ruim. Não tem como ela ter vivido 100% do tempo coisas boas. Mesmo em uma relação saudável, você vai perceber que nem sempre você gosta das coisas ou as coisas são boas ou positivas. Existe essa dialética no próprio movimento da vida. Mas quando isso se torna não saudável, que gera sofrimento, existe uma culpabilização de pensar nas coisas positivas. Ou existe uma culpabilização de só pensar nas coisas negativas. Então, um dos processos, quando a gente trabalha em psicoterapia com as mulheres vítimas de violência, é tentar compreender essa ambiguidade emocional diante da vivência que já teve e reconhecer a ambiguidade antes que aconteça uma agressão, por exemplo, para que não entre também em novos relacionamentos de agressão.
e de violência como um todo, na verdade, né? Porque um dos sintomas da violência é essa ambiguidade emocional e uma dificuldade muito grande de confiar novamente. E aí acaba que entrando em outros relacionamentos abusivos. Ok, muito obrigado aí pela explicação. E a Lady coloca assim, ela coloca, tive um relacionamento onde o infeliz, sabendo que meu filho era homossexual, ia fazer um churrasco na minha casa e ele falou todo carinhoso para mim não convidar o namorado do meu filho. Eu mandei ele para o inferno na hora. Eu vi isso como uma agressão. Isso poderia piorar ao longo do tempo? Tive uma visão de que isso poderia piorar. O que tu coloca para Que bom que você pôde perceber e proteger o seu filho, né? Porque é seu filho e ele estava precisando da sua proteção e você, como mãe, pôde proteger e se proteger também dessa relação que não era saudável. Porque uma das coisas também importante é quando se é mãe, quando se é pai, é que a sua relação próxima aceite as condições e as bagagens que você vai trazer. Não que o filho seja uma bagagem, mas a bagagem de vida, né? Que dê conta do que você está trazendo para essa nova relação. E uma das coisas do amor saudável, né, é amar o outro da forma como o outro é. Quando a gente fica tentando mudar e mudar, é porque eu não amo aquela pessoa. Porque se eu amasse aquela pessoa, eu não ficaria tentando mudar ela para algo, né? Então, me parece que você fez um ato de proteção para você e para o seu filho. E aí ela coloca: você é muito linda, simpática, carismática, uma fofa, inteligência pura. Obrigada. Parabéns. E, amada, a gente já está quase chegando no final, mas eu gostaria que você retomasse uma questão aí para a gente deixar de forma bem enfatizada, né? Como que a pessoa que está vivenciando uma situação de agressão, como que ela pode identificar sinais aí de violência doméstica? Sei que tu falou, mas eu queria que tu retomasse um pouco para ficar bem na cabeça dos internautas. Acho que um dos pontos acho que interessante é quando essa pessoa está perto de mim, como que eu me sinto? Eu me sinto mais triste? Eu deixo de ser eu mesma? Quando essa pessoa não está perto, eu sou mais espontânea, eu gosto de mim como eu sou. Quando essa pessoa tá perto, eu começo a me culpabilizar, essa pessoa começa a ver características em mim que não são boas, eu começo a ficar mais triste, eu começo a ter sintomas de isolamento, eu começo a não gostar mais das minhas ideias, de quem eu sou, do que eu faço, eu começo a ter vergonha da minha vida, do que eu já vivi, ou do sonho que eu tenho de viver. Então, são perguntas que a gente pode fazer que isso engloba as amizades, como as relações amorosas, como as amizades e as relações familiares, como também as relações de trabalho. Então, toda pessoa, e aí a gente fala assim, aquela pessoa é tóxica, porque vai me deixando uma toxina, vai me deixando mal, vai me deixando me sentindo mal com uma situação. Quer dizer que eu preciso ir lá dizer para a pessoa, olha, você é uma pessoa tóxica? Calma, gente, né? Vamos com calma, mas você pode se afastar dela, você pode ir percebendo quem é você longe dessa pessoa. E aí você vai comparando como você vai se sentindo. E essencial é procurar ajuda de um profissional. Em uma situação de que você está vendo uma mulher em uma situação de violência, eu sempre digo assim que nós mulheres a gente tem uma corresponsabilidade quando eu vejo uma mulher em uma situação de violência e não faço nada. Se você vê uma mulher em situação de violência, crie um código com ela. Deixe ela saber que você está ali com ela. Deixe ela saber que você está vendo aquilo e que aquilo não é comum. Talvez ela ache que aquilo é comum, porque ela nem sabe que aquilo é violência. Então, deixe ela perceber, mas sem julgar, sem julgar. Ligue 180, procure o Centro de Referência da Mulher, procure profissionais que vão ajudar nessa situação. Não sabe o que fazer? Procure um profissional.
Ah, mas não sou eu. Tudo bem, não precisa ser você. Vai lá no centro de referência, pergunta o que que você pode fazer, como que você pode ajudar essa pessoa. Não vai lá e tente tirar ela de lá, porque é o único lugar que ela tem, gente. Tenha muito cuidado com isso. Ela tem que ter voz, ela tem que ter espaço para ela poder decidir também. Então, procure ajuda se você conhece, e se for você, procure ajuda também. Saiba que há outras maneiras de você vivenciar a vida com mais alegria e de modos diferentes de você conquistar os seus sonhos. Ok, você falou um pouco aí que era uma das próximas questões que eu ia colocar. Que bom que você já falou, né? Que uma vez sendo detectada essa situação de violência, né? Quais os pontos de atenção que essa mulher pode estar procurando? Então, você falou muito bem aí do Centro de Referência da Mulher, né? A gente tem também a Delegacia da Mulher, a gente tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente tem o CAPS, a gente tem o CRASMA, são todos equipamentos da saúde, equipamentos aí que são geridos pelo SUS, que vão dar um suporte aí a essa mulher, né? Então é importante a gente falar isso, até para enfatizar que as mulheres não estão sozinhas nessa situação, mas para isso precisa se dar um primeiro passo. A gente precisa saber que algo está acontecendo para que a gente possa tomar aí alguma medida e estar mais próximo dessa mulher, né? E aí, Amable, tem uma pessoa muito especial aqui, a Ju Cabral. Ela coloca parabéns, te amo, filha. É sua É, mãe? mãe. Uma fofa, né? Psicóloga também tem mãe, gente. E aí a Leide, ela coloca, acho muito bom incentivar a mulher a ter a sua independência financeira, né? E não ser dependente aí de qualquer pessoa, independente se ela está morando ou não com aquela pessoa. Isso é bem legal. Exato. E aí a Gislaine Toledo, ela coloca explicações claras e positivas. Parabéns, Paulo, e parabéns, Amable, pela iniciativa. E aí a Obrigada. Letícia Cabal, ela coloca, tive um relacionamento abusivo, psicológico e físico. Ele me batia muito, eu fiquei com ele durante 4 anos. Larguei 2 meses, mas ele voltava e dizia que ia mudar. Até que a última foi a mais ruim, deu polícia e etc. E a própria policial falou que da próxima eu ia chegar num caixão. Meus filhos presenciaram e saí de lá, fui morar, peraí que tá rolando aqui, fui morar com minha mãe. Estava tudo bem até o meu irmão mais velho ir morar com a gente e houve uma discussão e ele me bateu muito. Minha mãe não deixou eu fazer BO e deixou ele continuar ali. Nossa, Triste, né? eu sinto muito, muito mesmo. E nessas situações, né, Amable, a gente sempre sugere, mesmo que seja pessoas próximas da família, a gente está diante de um ato de violência, né? E a gente Fazer tem todo o boletim. direito de procurar ajuda. Então, a minha orientação é procure ajuda, independente de ser um Isso. irmão, de ter um vínculo aí mais próximo, mas é uma situação de violência, né? Que a gente precisa Exatamente. dar um E basta, né? é seu direito é a denúncia, é seu direito fazer a denúncia, dizer o que aconteceu. Que bom que você pôde dizer aqui para nós, né? E é seu direito fazer a denúncia. Ok, ai, estou tão feliz. Tem aqui, ó, a Mirella, que manda dizer através da sua mãe, a tia te ama, tá? E Ah, aí, eu também te amo, meu amor. Minha e aí sobrinha, gente. a Michele Ferreira coloca assim, muito bom tema, conteúdo rico e produtivo. Seria maravilhoso se pudéssemos ter acesso ao material acadêmico da Amable. Então, quem tiver interesse, a Amable vai me mandar a monografia no Manda. meu e-mail. Quem tiver interesse, pode estar me solicitando esse material pelo meu WhatsApp, que é 16 9 8111 7503. Então, quem tiver interesse, manda um WhatsApp para mim, que eu mando no próprio WhatsApp, que a Amable vai me mandar, pode me mandar até pelo WhatsApp, tá, Amable? Que é mais Tá fácil. bom, Então, tá só bom. repetindo, 916
981117503, que aí eu vou estar disponibilizando esse material que a Amable vai disponibilizar aí para mim. Então, Amable, para a gente finalizar, eu só gostaria de dizer que essa live, ela conta aí com o apoio, né, de algumas empresas aqui de Araraquara, né, a qual eu não recebo nada por isso, e sim por eu acreditar que a gente precisa incentivar que o comércio local, né, dos pequenos empresários, né, tenha uma movimentação e não essas grandes empresas aí que cada vez mais só tira da gente. Então, ela tem o apoio do Charmoso Burger, que é a esquina mais charmosa de Araraquara, do CETEC, que é Centro Educacional e Técnico de Araraquara, a escola a qual eu dou aula, a Inova Pizza, a Autoescola Central, que a gente tem uma parceria aí muito boa com o José, que inclusive concedeu aí um desconto aí de R$ 200 para quem fosse tirar a carteira de carro e de moto. Então foi algo que aconteceu no início do mês e que foi até o último dia do mês agora, essa parceria, que eu achei bem bacana. Então são essas empresas aí que nos apoiam e cada vez mais tem pessoas me procurando aí para oferecer esse apoio, o que é muito bom, o que mostra que essas lives são, de fato, algo que tem o objetivo de instrumentalizar a sociedade, a comunidade, sobretudo a comunidade leiga, que eu acredito que não existe ninguém leiga, porque ninguém é uma folha de papel em branco. Então, a gente vai construindo esse pensamento que foi o que a Leide fez hoje, né? A gente vai construindo, porque essa pessoa, ela tem uma vivência, ela tem uma história de vida, né? Exato. Então, Amable, muito obrigado. Então, eu conversei hoje com a psicóloga, com a neuropsicóloga Amable Monari, que é mestre em mudança social e participação política pela USP, Universidade de São Paulo, e a Amable também é supervisora clínica histórico-cultural do Conselho Regional de Psicologia, aqui do estado de São Paulo, a região 6, não é isso? Que você supervisora? É Ribeirão. Ribeirão Preto, né? Então, Amable, muitíssimo obrigado e fique à vontade agora para fazer suas considerações finais para a gente finalizar esse bate-papo que passou assim tão rápido e foi tão prazeroso, né? Então, fique à vontade. Muitíssimo obrigada por esse espaço, Paulo. Estou adorando as suas lives, estou acompanhando, tá muito legal. Que bom que você está movimentando Araraquara desse modo e conscientizando a população também. A Araraquara está sempre no meu coração. Muito obrigada por todas as pessoas que participaram. Espero ter ajudado. Se eu puder ajudar, vocês mandem mensagem também. Vai lá no meu Instagram também, é Psico on the Road, que lá eu estou postando também várias questões. E em breve vou iniciar a minha volta ao mundo, né, de moto, porque eu também sou motociclista, com um projeto de intervenção humanitária pela América Latina toda, com psicologia pelo mundo. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem o meu site e tem lá o Instagram, tá bom? E muito obrigada. Ok, Amable, então, assim, que as pessoas entrem no seu Insta, né, que procure saber um pouco mais do seu trabalho, porque é extremamente rico, né? Eu venho acompanhando o seu trabalho e quero registrar aqui o convite para você voltar mais adiante para contar aí a tua experiência com esse teu projeto aí, né, que você vai iniciar e falar um pouco mais aí dessa sua volta ao mundo, que com certeza será muito rico para nós. E para finalizar de vez, eu gostaria de deixar o convite agora, né, para segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar conversando com a Érica Mateus, a Érica que é professora, palestrante e estudante de letras aqui da FCL de Araraquara, onde nós vamos discutir questões relacionadas às mulheres trans, né, empregabilidade e sociabilidade em tempos pós-modernos. Então, será uma live bem interessante, mais uma vez, né, com um viés aí contemplando as mulheres do nosso Brasil, as mulheres da nossa cidade, que eu acho isso extremamente importante. Então, fica aí o convite para segunda-feira, dia 6, às 19 horas, a live com a professora Érica, que é uma mulher trans.
Então, beijo no coração, Amável. Show. Muito obrigada, Paulo. Muito Adorei. obrigado aí a todos os internautas. Amável, um beijão, tá? E Beijão. fica com Deus. Beijo a todos.